E aí eu cresci vendo um monte de preta na minha casa, um monte, assim, amigas da minha mãe, se empoderando pra ir pro baile. Então, tipo, arrumando vestido, arrumando cabelo, falando de empoderamento. Foi quando acho que eu comecei a entender que a gente era maravilhoso do jeito que a gente era, sendo preto, sim. Acho que quando a gente começa a se ver mais, a gente começa a fincar mais o nosso espaço nesse lugar que a gente foi apagado. Minha avó era varredora de rua, o meu avô era sanfoneiro. Só que meu avô morreu muito cedo, meu avô morreu com 24 anos, na gestação da minha mãe. Aí minha avó criou 3 filhos numa casa de 3 cômodos, sendo varredora, vivendo em condições muito precárias, assim. A minha estrutura mais próxima é minha mãe, eu e meu irmão. E minha mãe também criou eu e meu irmão sozinha, sem ajuda de pai. Meu pai sempre muito ausente. Minha mãe é muito especial para mim porque quando eu comecei a transicionar, quando eu comecei a descobrir o que eu era fora do berço ali de Araraquara, que foi quando eu vim para Santo André 3 anos atrás, eu comecei a entender o que em mim me motivava a ser quem eu era e o que mais me inspirava. E a ideia principal era essa foi sempre minha mãe, assim, em questão de luta, em questão de como ela tratou a gente, em questão de como ela deu toda a base que ela podia dar pra gente, de eu não ter vergonha de ser quem eu era. Não olhe pra baixo, não olhe pra baixo. Tipo, ela sempre dizia, levanta a cabeça e vai pra cima, sabe? Sou grata todos os dias por tudo que ela fez por mim, pelo meu irmão, e tudo que ela faz por ela também, por ser uma mulher jovem. E eu vejo ela, tipo, maravilhosa, todo final de semana no samba, com seu bom salto, dançando seu bom samba rock, sempre muito bonita, sempre muito maravilhosa. E isso é uma coisa que me inspira muito, sabe? Porque, tipo, o que os caras fizeram com ela, o que meu pai fez, o que o pai do meu irmão fez com que a autoestima dela ficasse fragilizada. Hoje ela consegue, tipo, achar essa maravilhosidade toda dentro dela, sabe? Ela consegue entender que ela é o ponto de partida e o ponto de chegada dela mesma. Eu tenho vontade de constituir família. Porque, tipo, às vezes a gente entra numa questão da desconstrução que parece que isso não precisa mais ter. Tipo, você tá querendo ter família, você tá querendo se apaixonar. Tipo, eu quero ter uma família, eu quero ter um cachorro. Eu quero ter uma casa com planta. Quero experimentar essa vida, quero vivenciar isso. Pode ser que não seja a minha vibe, mas eu acho que eu tenho um espírito disso, sabe? Tenho um espírito familiar, um espírito de colo, aqui, tipo, todo mundo perto. Receber o povo na minha casa pra fazer janta. Sou essa pessoa, eu adoro. Afronta, então. Afronta. É agora. Afronta, então. Nosso encontro. Descolonize o pensamento. Como Araraquara tem muito preto e Araraquara tem o Baile do Carmo, foi onde eu cresci, assim, tipo, o Baile do Carmo é um baile de resistência preta que já tem há 130 anos, se eu não me engano. Desde a geração do meu avô já acontecia o quão importante era que a gente, enquanto criança, frequentasse esse baile junto com elas para entender, quando crescesse, o que era ser preto em Araraquara, o que eles passaram para que esse baile acontecesse. Representatividade, porque tinha desfile do povo preto, então o povo preto sempre desfilando. E aí, tipo, eu lembro de criança, acho que a primeira vez que eu vi eu tinha 6, e uma prima ia participar também desse desfile. E eu falei, gente, olha, minha prima pode desfilar, e ela é pretinha que nem eu. Foi onde eu comecei a entender um pouco do que era representatividade, o que era ser uma criança preta, o que era ter uma família toda preta, o que era frequentar um baile desse desde criança. Quando as pessoas me perguntam sobre empoderamento, sobre como aconteceu o meu processo estético mesmo de me entender enquanto indivíduo, que o baile é extremamente importante na minha trajetória. É tudo que me formou, assim. Quando eu não via preto na TV, que não tinha, ou em qualquer outro meio de mídia, eu via no baile, que já era, tipo, uma coisa gigantesca pra mim. Você tem flores na cabeça e pétalas no coração. Tem raízes nos olhos, excitação acalanta o meu coração. Eu comecei, na verdade, nas artes, eu tinha 14.
porque eu comecei a sapatear em Araraquara. Então, eu sapateei por muito tempo. E aí, fui pro teatro em Araraquara, fazia oficinas culturais municipais, que todo ano forma cursos de dança, teatro, capoeira. E aí, foi lá que eu fui começar a fazer teatro. E a primeira coisa que eu fiz nessa oficina foi Saltimbancos, foi um musical. Foi aí que eu comecei a descobrir dentro de mim onde existia arte, onde existia essência visceral, onde tinha sensibilidade para conseguir construir as coisas de dentro para fora, assim, onde eu conseguia botar para fora o que me oprimia, o que me deixava calada. E aí nessa fase foi onde eu comecei a escrever e tocar violão. E aí foi assim um processo como uma cachoeira, assim. Da primeira música que eu escrevi, eu não parei mais. E aí eu cheguei na Escola Livre, aqui em Santo André, querendo ser atriz. Mas no meu primeiro teste, quando eu estava tipo, prestes a entrar na escola, a gente tinha que criar uma cena baseado num livro que a gente tinha que ler nesse processo e para apresentar para ver se a gente ia passar na escola. Isso depois de uma semana de vivência na escola. E eu escolhi cantar. Era um teatro assim, vazio, um monte de gente assistindo. Eu no meio daquele teatro, sentado no palco com o meu violão. E aí eu cantei, tipo, e aquilo ecoava de um jeito tão forte dentro de mim, aquela voz que eu consegui botar naquele espaço, que eu falei, gente, eu vou ficar aqui, mas eu sei o que eu quero fazer no final das contas. E é cantar. E aí, no final do meu primeiro ano, foi quando eu vou para Araraquara, volto para Araraquara de férias, e encontro a banda. E a gente gravou em julho de 2015, e aí em outubro a gente lançou. 4 horas da tarde, dia 16 de outubro de 2015. E eu tinha alguma coisa da escola de ensaio à tarde. E, de repente, meu telefone não parava de tocar. Eu falei, gente, o que aconteceu? Alguma coisa da minha família. E aí não era. Eram os vídeos que tinham viralizado. Tipo, em um dia estavam com quase 5.000 compartilhamentos. E aí foi uma surpresa para todo mundo. E, principalmente, acho que para mim, tipo, de ver que tudo que eu tinha escrito estava chegando nas pessoas, sabe? Que elas estavam compartilhando, que as pessoas estavam cantando, que em 5 dias era um viral da internet, uma coisa muito maluca, que o segundo país que mais ouvia a gente depois do Brasil era a Polônia. Então foi assim, um baque. Um baque, um baque, um baque. A gente fica mordido, não fica. Tente lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. E aí precisei sair da escola. Mas eu sinto que foi uma das escolhas mais bonitas e mais seguras que eu fiz, porque eu senti que eu estava saindo, não deixando para trás um curso. Não, foi muito importante ter passado por lá e ter experienciado o que é se lançar no mundo, sabe? Dava tanta coisa, dava nó de nós, de nós, de eu. Não deu pra segurar, nem deu para evitar o seu. Não deu pra segurar. E eu sou muito sensível energeticamente. Então tem pessoas que eu encontro e que eu sinto uma... Tipo, putz, a gente já se conhece de outras vidas, de outros lugares. A gente só tá aqui hoje porque teve que acontecer esse encontro. Quando você tem essa ideia de fazer um doc desse com tanta gente, é abrir portal, é criar rede, é a gente se apoiar, é a gente ter história dentro da gente, sabe? Ainda mais história, contribuir com toda a nossa luta, contribuir com toda a nossa existência, afirmar o nosso lugar e o nosso espaço. Eu acho que no nosso caso é só ancestralidade fazendo ponto ali, sabe? Tipo, só a gente mostrando que a gente é realmente uma rede, sabe? Um grande exemplo disso é a minha amizade com a Tássia. Eu era fanzoca, eu já era cantora, mas não era conhecida. E aí a gente fez uma música via Facebook, via Messenger. Mandando um álbum uma pra outra, ouvindo Oxum, tipo isso lá em 2015. Então as redes sociais acho que tem esse lance pra mim, dessa afetividade de pessoas que eu me aproximei. Com esse lance do trabalho, né, tipo da música também. Ser uma ferramenta que chega nas pessoas de um jeito muito pessoal. De quem me ouve e me vê pela primeira vez, parece que a gente já é íntimo. Parece que a gente já, tipo...
Estamos no rolê juntos faz um tempão. É sempre uma energia muito boa, é muito bom receber. Eu acho que por ter estudado teatro, o palco, pra mim, tipo, ele não é só um lugar que eu tô ali por 1h30. Eu faço todo um axé interno pra saber que eu tô entrando num espaço onde minha energia tá sendo vista, onde meu corpo tá sensível, tá frágil, onde minha vulnerabilidade aparece na forma mais pura dela. Então eu sempre me preparo, eu sempre rezo muito, eu sempre me protejo antes, assim. Saber que o palco é um espaço de passagem de energia. E quando eu tô ali também aquilo é meu. Tipo, ninguém me tira dali. Ninguém me tira. Eu me sinto num grande terreiro quando eu tô cantando as minhas músicas, quando eu tô dançando ali. Tudo é muito meu, acho que eu tenho propriedade pra estar ali, pra cantar o que eu quiser cantar ali, respeitando aquele lugar também. Eu sou muito criterioso com o que eu recebo, com o que eu vou fazer. Porque tem a questão também das marcas acharem que a gente é só um produto, né? Tipo, vamos botar Elvis Preto na campanha porque é importante pra eles. Tipo, é importante pras marcas que a gente esteja lá. Tipo, a gente tá ocupando esses espaços que vocês tiraram da gente. Então, eu sou muito criteriosa de onde eu vou aparecer e como é que isso vai também potencializar a nossa existência, sabe? A grana também é importante, porque preto dinheiro é uma coisa que socialmente é apagada. Tanto é que quando eu comecei a ganhar recurso com o meu trabalho, era um estado de culpa muito forte que eu sentia. Tipo, por achar que eu não podia falar. Mas, mano, minha mãe nunca teve nada disso que eu tô ganhando agora, sabe? Minha família nunca teve esse recurso. Como é que eu vou ter? Da gente introduzir isso na nossa existência, porque é nosso. Eu sou a única pessoa da minha família hoje que conhece outro país. Acho que aos poucos a gente tem entendido que é importante não se culpar, é importante gozar disso, sabe? Eu acho que a questão do afrofuturismo é a gente cada vez mais se empoderar da nossa existência e das coisas que a gente faz para que esse agora nosso seja potente. Todo esse processo estético que a gente tem criado hoje, que a gente tem passado. E principalmente no Brasil, tipo, eu comecei a reparar muito isso na questão, tipo, de cores, na questão de laces, da gente começar a usar entrelaçamento e peruca sem se sentir, tipo, estão vendo que eu tô de peruca, estão vendo que eu tô... Todo mundo tá cabendo na sua existência. E todo mundo tá maravilhoso usando disso como uma arma potente da gente fincar o nosso espaço aqui, o nosso corpo. E é importante que a gente movimente, para que daqui 10 anos, quando a gente estiver fazendo uma outra coisa, em um outro processo artístico, que outras pessoas que estejam vindo também saibam que isso existiu e que isso é delas e que a gente fez por nós e por elas, por tudo que o nosso povo já passou lá atrás. Afronta, então. Descolonize.